Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e esse é mais um Sinapticamente, com histórias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Eu já estou aqui com ele. Ele é psicólogo clínico, ele é doutor em neurociências e comportamento, pós-doutor pela Unifesp e Pennsylvania University, ou seja, é um crânio. Para resumir, faz muito tempo que eu quero conhecer esse cara e hoje eu estou tendo essa alegria de tê-lo aqui no programa. Ele é o psicólogo Dr. Júlio Pérez. Muito obrigada por ter vindo. Alegria e honra estar aqui com você. Nossa, Júlio. Eu admiro tanto aí o seu trabalho, você leva tantos pensares e sinapses brilhantes, né? Então, uma honra estar aqui. Que uma tenhamos alegria. um ótimo podcast, eu vou aprender muito, tenho certeza. E eu ouvi falar em você quando eu li nos idos de 2017, 2016, não me lembro bem, sobre um estudo que fazia um PET scan funcional, se eu estiver falando alguma groselha, você me corrija, Certíssimo. em experiências mediúnicas. Então, você foi para os Estados Unidos para fazer esse trabalho, no qual você percebia o que acontecia com o cérebro durante esses eventos mediúnicos, psicografia. Isso, exatamente. Podia contar um pouquinho para a gente desse... Marisa, foi o primeiro estudo mundial que avaliou a comunicação espiritual por meio da neuroimagem. Mas por que você teve essa ideia? O que te deu? Eu sou curiosíssimo. Eu também. Curiosíssimo, quero saber das coisas. E sempre me inquietou essa questão, né? Assim, a neuroimagem, que foi foco do meu doutorado e os 2 pós-doutorados, né? Eu sempre gostei, né, dessas interações, como é que são as reciprocidades neurais para situações específicas e tal. E aí, certa vez, me ocorreu, por que não observar o que acontece no cérebro de médiums durante uma comunicação espiritual, durante a psicografia, ou a pintura mediúnica, ou algum outro tipo de experiência, né, de comunicação espiritual, e comparar essa situação com uma controle, né? Quando a gente faz um estudo em neuroimagem, a gente precisa ter o alvo e o controle, porque a gente subtrai o alvo do controle e a resultante é o que a gente está querendo estudar. Eu vou explicar isso de uma maneira bem tranquila. Então, eu entrevistei 170 e tantos médiums e escolhi 10 médiums para levar para a Universidade de Pensilvânia, que está entre as 5 melhores universidades de neuroimagem, neurociências e tal. E esses médiums fizeram 2 tarefas: a psicografia e a escrita fora do transe mediúnico. Ou seja, escreve aí, deixa eu ver como... Isso, escreve aí, só que um tema que você está acostumado a psicografar. Ok. Né? Por quê? Era justamente o que a gente queria estudar. Quer dizer, se você subtrai uma situação da outra, o que vai sobrar? A experiência espiritual. Quer dizer, porque a escrita seria a mesma. Então, esse desafio dos controles num estudo de neuroimagem é muito legal, é muito gostoso, né? Porque a gente fica desenhando, olha, esse grupo controle pode ser interessante, não, mas esse daqui nem tanto. Afinal, esses 10 médiums escreveram textos similares ao que eles habitualmente psicografam, e a gente comparou, além das reciprocidades neurais, a complexidade desses textos. E aí, o que eu achei muito legal é que eles próprios eram o controle fora do estado mediúnico, é isso? Isso é perfeito, isso é genial. Exatamente, isso aí. Então, o que aconteceu nesse estudo foi de alto impacto para o meio científico, acadêmico. Até hoje eu recebo e-mails e considerações. Meu Deus, eu nunca considerei a hipótese da mediunidade naqueles pacientes que eu categorizei como esquizofrênicos. E agora, lendo o seu estudo como um alvo legítimo para investigação científica, né, a mediunidade,
por que não? Né, eu estou me lembrando de um psiquiatra austríaco que revisitou todos os pacientes que ele não estava muito certo que o quadro era de fato psiquiátrico, exclusivamente, mas tinha alguma coisa de espiritual ali. Mas como ele não sabia como investigar ou fazer, ele ficava na interrogação, assim como muitos profissionais da área da saúde mental. E o legal dessa história, né, é que houve um paradoxo científico. Por quê? A complexidade das psicografias foi muito mais elevada do que a complexidade do texto original, fora do transe mediúnico. Porém, em termos de funcionamento cerebral, o cérebro funcionou muito menos para gerar temas, conteúdos mais complexos. E o contrário deveria acontecer. Por exemplo, em trabalhos com jogadores de xadrez, ou cálculos de matemática, ou mesmo ensaios, né, dissertações, quanto mais complexa a situação, maior Maior o gasto de energia, né? Psíquica e o envolvimento Claro. de redes neurais, resposta hemodinâmica, É toda uma sinápticas. circuitaria envolvida que é muito mais. Né? Isso, exato. E esse paradoxo científico aconteceu. Poxa, como é que pode? Um texto mais complexo ativou muito menos o cérebro em comparação com o texto original. Poderia sugerir, então, que havia uma outra consciência trabalhando e ele sendo apenas um receptor dessa consciência. Talvez. A hipótese dos médiums, e que é plausível. O que eles disseram para a gente? Mas o conteúdo não foi a gente que criou na psicografia. Portanto, não foi o nosso cérebro que planejou esses conteúdos. Nós simplesmente escrevemos. E 5 desses médiums tinham muita expertise há muitos anos, e 5 deles eram mais iniciantes. Então a gente teve a oportunidade também de comparar os 5 médiums super experientes. Os júniores e os sêniores. Isso. E o interessante é que o mesmo fenômeno aconteceu, porém, os médiums mais experientes, essa diferença em termos de complexidade e menor atividade cerebral durante a psicografia foi muito maior. Ela era mais evidente, então. Olha que coisa interessante, o que sugere que era mais fácil para eles Porque esse o processo. médium está mais familiarizado e recebe ali a comunicação de uma maneira muito mais fácil, E tranquila, fluida, né? fluida. E isso chamou muito a atenção, né, da comunidade científica, acadêmica e, claro, os profissionais da área da saúde mental. Mas e aí? Quais as conclusões? Obviamente, seu estudo não podia dizer, gente, existe médium, mediunidade, espírito. Lógico que não, mas as conclusões ou a conclusão principal qual foi? Em ciência, em estudos, o que a gente faz? A gente mostra os dados. A gente discute esses dados com os parâmetros que a gente teve até agora. E foi difícil, porque não havia parâmetros relacionados a estudos. Como é que você faz essa discussão? Você apresenta os resultados, mas e a discussão dos resultados? A gente teve que pensar em estados alterados de consciência, o que acontece durante, por exemplo, hipnose, ou relaxamento. Ayahuasca. Vários estados alterados de consciência. E depois que a gente discute, mostra os resultados, a sugestão, assim, olha, é possível, os dados sugerem que há uma consciência além e que está de fato produzindo o conteúdo psicografado. E é interessante, Marisa, porque essa linha de pesquisa continua, né? Nós fizemos outros estudos e felizmente, muitos outros centros no mundo quiseram, né, entender melhor esse fenômeno. A mediunidade tem sido alvo de pesquisa e é um alvo legítimo. Pra você ter uma ideia,
esse primeiro estudo que nós fizemos, a gente não conseguiu o patrocínio Verba. convencional, né? Dos órgãos que financiam estudos, né, acadêmicos, porque era quase como se não houvesse legitimidade. Ô, Júlio, eu ia te perguntar, quem que subvencionou? Eu fiquei com vergonha, ainda bem que você trouxe. Como é que você conseguiu a grana das passagens, do hotel? O que você fez? Então, eu fui passando o chapéu, fiz boas cooperações, por exemplo, o Andrew Newberg, que na ocasião recebeu a gente assim com os braços abertos. O custo dos exames foram rebaixados e de maneira que tornou possível, né, esse estudo com o apoio de pessoas que queriam ver esses resultados eu também, acho que não mas só assim, pessoas, mas o chefe também deu uma ajuda, viu? sem dúvida. Né? Porque o chefão vai na frente, meu filho, não tem porteira fechada pro chefe. E você sabe que durante os 15 dias lá que a gente passou na Filadélfia, Universidade de Pensilvânia e tal, as coisas fluíram muitíssimo bem. Era impressionante. Quer dizer, os exames de neuroimagem, por vezes, Dá a gente pau. precisa refazer e tal. Nada, absolutamente nada. Era uma bolha espiritual e que todos sentíamos, investigadores, médiums, havia uma sintonia muito especial. Era quase o nosso lar na Terra. Era. Tava todo mundo de bem, todo mundo tranquilo, os exames fluindo assim com perfeita harmonia. A gente não precisou refazer nenhum exame. Sequência Isso é um maravilhosa. fenômeno, porque... Né? As coisas aconteceram de uma maneira muito, assim, quase incrível, né? E o interessante é que quando acabou o exame, uma confusão. Por exemplo, aí começou a dar problema de passagem para voltar e coisa ali. É como se esses espíritos superiores tivessem, olha, tivemos muito trabalho aqui, agora fica com vocês. Agora é com vocês, porque chega de tanto trabalho Tanta assim. sustentação, né? Porque certamente isso viabilizou esse apoio espiritual que Mas foi épico, né? todos sentimos, todos. E com fenômenos físicos, efeitos físicos que aconteceram no hospital. Né? Por exemplo, como você sabe, o ambiente hospitalar é um ambiente difícil, de sofrimento, e havia pessoas ali em sofrimento, e os médiums captam, percebem. E aí, duas das médiums dizem, olha, aquela pessoa está precisando de assistência, vamos lá. Depois de algum tempo, fenômenos de aquietamento, bem-estar, quer dizer, a paciente ficou tranquila. Aí me ocorreu, perguntei para o Andrew Newberg, olha, a gente poderia fazer um tratamento aqui estatístico, porque os médiums estão vibrando para os doentes aqui do hospital, etc. Né? E eles nos disseram que uma concentração espiritual muito especial está beneficiando esses doentes. Será que houve, por exemplo, um número significativo de altas? Né? Por quê? No dia seguinte, quando a gente foi procurar essa senhora que estava assim, em dores tal, e os médiuns conseguiram aliviar, atenuar esses sofrimentos, ela tinha ido embora já. Não, recebeu alta inexplicavelmente, porque ela estava com um quadro agudo de tal. A gente não estava conseguindo, né, resolver a situação via medicamento, etc. E ela saiu de alta. Assim, poxa, alguma coisa aconteceu. Vamos triar isso, vamos colocar uma... Porque é fácil estudar isso estatisticamente, né? Quer dizer, observar o fluxo e comparar esses dias que eles estiveram lá a com média as de altas saídas, os mensal, outcomes, anual, né? aí você faz um... Seria muito tranquilo. E aí? O Andy Newberg adorou a ideia, mas quando a gente foi falar para os heads, né, do hospital, não, isso aqui a gente não vai nem cogitar, porque, claro, era uma resistência grande. Felizmente, hoje, as portas estão cada vez mais abertas para esses estudos. Então,
A minha maior satisfação em relação a essa linha de pesquisa foi abrir a porta, né, para que outros pudessem fazer e esses conteúdos disseminarem, e assim vem acontecendo, né? E para quem quiser acessar esse estudo, que na minha opinião ele é épico, assim, porque eu acho que no Brasil não teve e fora talvez não, ele realmente foi o precursor todos esses outros estudos que você conta que na esteira tem vindo. Né? Exatamente. Como é que a pessoa faz? Ela entra no Google e ela acessa Júlio Pérez, neuroimagem e mediunidade. É isso? Pode ser também por esse caminho, mas esse estudo foi publicado na PLOS ONE, que é um periódico científico muito bom e de livre acesso. A gente não queria publicar num periódico que as pessoas precisariam pagar para acessar, porque... Dá de graça o que de graça receber. Esses papers são caros. Né? Então, publica, sei lá, numa revista de altíssimo impacto. Eu vou pagar $80 por um paper. Quem que faz isso? Né? A ideia seria disseminar para o maior número possível de pessoas. E, de fato, isso aconteceu através da publicação na PLOS ONE. Então, é muito simples. Ou entrando no meu próprio site, clinicajuliopérez.com.br, tem lá, né, a parte de estudos, né, ou então PLOS ONE, PLOSOONE, Pérez e Neuroimaging. E aí já vai entrar, certamente já aparece. Bom, é difícil porque você fez algo tão importante, né? Eu imagino assim, e depois? Como é que a sua carreira foi se desenvolvendo a partir disso? Eu sei que você está um trabalho lindo com as palavras, que eu quero muito falar sobre isso, mas você tem também uma linha de estudo que foi no trauma. Sim. Falando de trauma, isso tem muito a ver com o meu interesse, né, clínico também, porque eu também estudei TEPT por muito tempo, trabalhei com pessoas que foram sequestradas lá no HC. Sim. Então, assim, quero muito te ouvir desse desenvolvimento da tua carreira a partir, então, dessa pedra fundamental que eu imagino que tenha sido. A espiritualidade sempre foi muitíssimo importante para mim. Então, eu procurei, desde sempre, integrar a espiritualidade à minha prática clínica. Só que numa época, né, eu tenho 33 anos de prática clínica, e logo que eu me formei, 34, né, foi em 1990, você não podia falar sobre espiritualidade na prática clínica. E, por muitas vezes, olha que curioso, eu fui denunciado por colegas no CRP e no CFP. Mas foi o melhor que pôde acontecer para mim, porque eu pude ir para o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Regional de Psicologia, e mostrar os meus estudos, mostrar os meus papers. Por exemplo, eu publiquei no Journal of Nervous and Mental Disease um artigo que se chama "Deve a psicologia considerar a reencarnação?" Gente, eu quero ler isso. E eu mostro por que sim. Porque a psicologia, a psicoterapia, sim, devem considerar a reencarnação. E esse periódico, Journal of Nervous and Mental Disease, é um periódico inglês super tradicional, assim, com pares, assim, muito rigorosos, e não teve como não publicar com tantas evidências a respeito. Mas por que sim? Conta aí pra gente. A gente quer saber bem simples. Por que sim, que ela deve considerar a reencarnação? Em primeiro lugar, em respeito às crenças dos reencarnacionistas. Então, numa época, Marisa, que você não considerava esse campo que é tão importante, assim como falar em psicoterapia sobre família, ou o afeto, ou vida profissional. A vida espiritual é um domínio igualmente importante. Então, as pessoas que são abordadas em relação a esse domínio, elas têm a possibilidade de trazerem forças intrínsecas relacionadas às crenças delas, e que potencializam a saída
de dores, do De trauma. traumas, as tais virtudes da psicologia Sim. positiva. Vamos trabalhar o que ela tem de bom e elevar Sim, isso. sim. Por exemplo, budistas, hinduístas, shintoístas, espíritas e tantos outros que consideram a reencarnação e sofreram eventualmente situações traumáticas. Quando você contextualiza, olha, esse é um trecho da presente vida. Isso não é atemporal, é um pedaço. E nesse pedaço eu tenho a oportunidade de criar aliança, aprender Evoluir. na minha perspectiva de vidas sucessivas. Então, qual é a oportunidade aqui? Considerando que, veja, eu não estou num mundo caótico de dados aleatórios, como se fossem jogos de sorte ou... Não, existe uma finalidade. Então, quando eu busco essa finalidade, eu consigo lidar melhor com aquela dor e ressignifico a dor em aprendizado. Então, esse é um dos pontos que eu coloco nesse artigo, né? Quer dizer, se você desconsidera essa percepção, a crença na reencarnação, você está tirando vamos dizer, um campo que pode ser extremamente importante para o desenvolvimento daquele indivíduo que atenua o sofrimento e constrói uma vida melhor, inclusive, do que ele tinha antes mesmo do trauma acontecer. Talvez seja uma estratégia, até uma tentativa de controle para evitar o proselitismo, terapias de vidas passadas, sabe essas coisas que eu acho que ainda precisam ser estudadas, né? Então, por exemplo, Sim. você faz um protocolo de TVP, eu não conheço nenhum estudo que tenha validado isso. Então, Esse que eu publiquei em 2011. tem um protocolo? Eu mostro as etapas, o protocolo, e esse protocolo foi aceito pelo Journal of Nervous and Mental Uau! Disease. Então. Marisa, por incrível que pareça, eu sou mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil. Porque esse mesmo protocolo, as pessoas estão usando na Europa, né? Estão usando nos Estados Unidos, né? E, claro, Você faz muitos relaxamento aqui. profundo e aí o acesso. As pessoas que trazem, por exemplo, sonhos recorrentes, Super. pesadelos recorrentes, e me falam, né, no set terapêutico, doutor Júlio, eu tenho certeza que isso daqui é uma vida passada. E fica repetindo, repetindo, repetindo. Então, quando a gente vai olhar de perto esses conteúdos e o estresse pós-traumático, os pesadelos recorrentes acontecem em 80% das pessoas com estresse pós-traumático. Por quê? Qual que é o valor adaptativo do pesadelo? A possibilidade de acordar o indivíduo para ele fechar um conteúdo inacabado. Então, geralmente, o pesadelo traz o enredo traumático. Só que, enquanto for trauma, os fragmentos sensoriais ficam dispersos, sem um significado, sem um entendimento. E quando eu consigo fechar o entendimento, eu consigo me libertar daquela dor. Então, a ideia da mente é justamente ir trazendo isso a fim de buscar esse fecho, fechar essa gestalt para que a pessoa não precise mais sofrer. Então, por exemplo, os pesadelos recorrentes de pacientes que nomeiam como de vidas passadas, a gente abre esses conteúdos, né? Induz o paciente a um relaxamento físico e mental, de maneira que ele possa resgatar o pesadelo e entender a história inteira. Por que eu estou voltando para isso? E que relação esse pesadelo tem a ver com os meus sofrimentos atuais, os meus sintomas? Né? Pacientes que têm fobias específicas e que nunca aconteceu absolutamente nada relacionado a por exemplo, animais com penas, né? Ou gatos, ou uma dificuldade específica, etc. Doutor, eu tenho certeza que isso aqui é de vida passada. Regressão de memória. Não é uma coxa de retalho, não pode ser. Tem um método, começo, meio e fim. E esse método se chama terapia reestruturativa vivencial Pérez.
Olha só, gente. Tem nome. Começo, meio e fim. E aí, quando você joga a luz naquele conteúdo, ele é capaz de ressignificar aquilo, integrando aquele conteúdo às suas experiências atuais, dessa vida. Isso. E os sintomas atenuam e dissolvem, né? Porque o indivíduo entende. Olha, eu tenho a fobia específica de animais com penas porque eu sofri naquela situação, tal. Só que eu não estou mais lá. Quando eu identifico a raiz da minha dor, eu posso me desidentificar dessa raiz. E atualizar, né, essa história e quem você é hoje. Isso, exatamente. Nossa, Júlio, passado aqui. Pessoal, se você tem o seu recorrente, se você acha que isso é de outra vida, ó, Clínica Júlio Pérez. Lá você vai descobrir. Eu não sou o único. Mas Tem e aí, pode? muitos bons psicólogos que trabalham lindamente com a terapia por regressão de memória. Você sabe que no MDR, eu não sei se você conhece essa estratégia. Conheço. No MDR, a gente obviamente não vai tão longe, mas a gente vai longe usando essa possibilidade de fazer essa ressignificação, Sim, né, a partir sim. dessa estimulação bilateral cerebral. Sim. E é uma coisa que funciona também bastante, mas que enfrentou grandes percalços. Aliás, obrigada à Associação Brasileira de MDR, junto ao CRP, até que se provasse que com um monte de estudos que já tem, uma técnica válida, uma abordagem válida hoje. Claro. A Imagino que Shapiro, você, né, que começou essa história, e foram vários estudos, né, como é importante a gente entender, enxergar. E no início a Shapiro considerou que esses movimentos sacádicos dos olhos faziam diferença na história da ressignificação. E depois alguns estudos mostraram que é mais a ressignificação do que o movimento sacádico. E, na verdade, você faz uma sobrecarga da memória de trabalho. Enquanto você está trabalhando aquela memória traumática, você faz essa sobrecarga e aí você consegue liberar a mente para poder acessar aquilo, ressignificar e depois volta de novo para o seu arquivo de memórias corrigida. Quase como um defrag. Eu me refiro aos movimentos sacádicos, Sim, dos olhos. né? Dos olhos, né? Que no início acreditava-se que a pessoa, por isso, exatamente, estava ressignificando. Mas a questão fundamental é a integração desses sintomas dispersos que não ganharam ainda o aprendizado para o processo evolutivo. E entrar numa estrutura linear, né? De começo, meio e fim com sentido. Que esse é o armazenamento de memórias saudáveis, né? Tanto que você tem outras formas de estimulação. Tem as táteis, tem as auditivas, né? Então, não necessariamente os sacádicos, mas essa possibilidade de você fazer essa reintegração, como você diz. São muitas as vezes. Uma muito interessante, muito legal, que é a terapia do ensaio imaginário. Que é justamente o Kingsbury, que era um hipnólogo inglês, há mais de 45 anos, ele percebeu assim, olha, esses sonhos recorrentes de pessoas traumatizadas, eu vou induzir a hipnose e eu vou pedir para esse sujeito finalizar esse pesadelo de um jeito bom. E aí, um grupo na Universidade de Adelaide, com veteranos de guerra, e um outro no Novo México, se não me engano, o Dr. Crackle, se não me engano, fizeram esse mesmo procedimento, no entanto, sem hipnose, e perceberam os mesmos resultados. Então, quando você conclui um sonho inacabado, que é o retrato do trauma, você está processando o conteúdo de uma maneira boa, com um final agradável. Então, fica a dica para quem tem pesadelos recorrentes. Conclua de maneira satisfatória o seu pesadelo. Porque o pesadelo mostra o machucado. E a conclusão satisfatória mostrará o remédio para o machucado. Vamos dar um exemplo prático? Eu tenho um bárbaro, mas fala o seu. Uma paciente que tinha uma timidez imensa. E ela foi se desenvolvendo na profissão, tal, e ela tinha que falar, né, para o board da empresa, tal, e não conseguia.
E ela tinha pesadelos recorrentes com tsunamis. Aquelas ondas imensas que pegavam. Qual era a sensação? De pequenez. Por isso é importante perceber qual a principal valência emocional do pesadelo. Eu me sinto impotente, pequena, né, fraca, diante daquele mundão grande, forte da onda tal. Aí ela concluiu o sonho e várias vezes se agigantando. Ela começou a imaginar que ela estava crescendo, 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 de maneira que ela ficava gigante e aquela ondona ficava uma marolinha na canela dela. E ela se sentia confortável, olhando para o horizonte. Como potente, grande, forte. Você percebe? O machucado, impotência, fraqueza. O remédio, força, potência. Então, por incrível que pareça, né, Marisa? As pessoas que têm os pesadelos, não é logo de cara que elas conseguem inventar, e é uma invenção mesmo, de um final agradável, porque elas estão no olho da situação. Não tem fim agradável aqui. Não tem como inventar algo agradável. E aí que a psicoterapia pode ajudar a sugerir, olha, isso daqui, e essa possibilidade, e aquela outra, tal, de maneira que essa questão inacabada, e os americanos chamam de trauma, né? Alguns Sim. estudiosos, de um unfinished business, um negócio inacabado e que precisa ser concluído. Teve um caso que eu trabalhei exatamente com essa estratégia, que era um sonho recorrente de precipitação em altura. Daqueles que a gente sempre acorda antes de bater no chão. Sim. Você já viu isso? Sim. E dessa mesma maneira, só que aí tinha a ver com uma privação de liberdade e uma vontade de morrer mesmo, né? Uhum. A ideia era, olha que imagem linda, né, que essa pessoa criou, de ao cair, criar asas, lindas asas e sair voando para a liberdade, porque ela vivia num regime muito opressivo. Uhum. E aí isso foi desde pequenininha, assim. E aí isso foi indo, conforme ia fazendo o trabalho. E ela, obviamente, parou com os pesadelos, mas também encontrou uma mudança muito grande na própria vida, porque ela soube exercer esse poder da liberdade e sair do jugo que ela vivia. Então tem muito a ver isso, inclusive com impactos. Eu imagino que a sua paciente conseguiu falar em público, no fim das contas. Claro, foi superando. Ela consertou, né, essa... Porque ela teve uma outra imagem dela mesma perante o mundo. E o nosso inconsciente, através dos conteúdos oníricos, está sempre a nosso favor. Mesmo que seja mostrando o machucado, está sempre a nosso favor. Quem tiver motivação de conhecer mais sobre isso, tem o meu artigo sobre pesadelos pós-trauma. Estava pensando em inglês agora, mas está lá uma divulgação científica. Eu fiz uma publicação no periódico americano, mas a divulgação científica está lá no meu site aberta também no seu site. Vou fuçar lá, porque acho que não fucei o suficiente. Já tem 2 que eu quero ver, que são esses 2 que você falou agora há pouco. E, bom, eu quero muito falar sobre essa lindeza que está aqui autografada. Saiu do forno. Gente, que top, né? Mas espera aí, então nessa linha do tempo, você foi publicando esses artigos e tudo. Sim. E você fez uma trajetória que te trouxe agora para o significado das palavras. Sim. Então, o nome dessa lindeza aqui, pessoal, é Razão e Prática, Olhares Terapêuticos sobre o Significado e o Uso das Palavras. São 26 palavras. 26 palavras que falam tudo. Dr. Júlio Pérez está aqui. Vamos contar disso para as pessoas? Vamos, uma alegria. O que eu fiz? Como eu gosto de métodos, né, e faço essas conciliações, eu fui fazendo um estudo assim, olha, quais são as 26 palavras mais importantes para gerar insights libertadores em processos terapêuticos bem-sucedidos. Não só em relação aos meus pacientes, mas também aos supervisionandos, aos psicólogos, psiquiatras que trabalham como terapeutas. E
eu observei essas 26 Ou palavras. seja, casos que davam bom, né, que aconteceram, que foram super bem e que a pessoa conseguiu ir bem, você pedia para eles falarem dessas palavras recorrentes. Não, espontaneamente, no Ah, processo terapêutico, essas palavras foram encontradas com mais recorrência. é isso, você pediu para Isso, esses seus colaboradores te dizerem qual é a palavra que mais se fala. isso. E Entendi. fui fazendo um tratamento estatístico. Né? Assim, ó, olha, essas aparecem mais, essas daqui. E o que que eu fiz? Eu fui para a etimologia dessas palavras, a origem delas. Por quê? Essas palavras trazem um imenso potencial para insights libertadores. Então, esse livro uniu várias motivações. As minhas publicações anteriores eram mais inclinadas para o meio acadêmico, científico, e essa é totalmente para o grande público. Por quê? Está numa linguagem tranquila, acessível, um jeito mais envolvente, né? Uma leitura mais assim gostosa, tal, não é aquelas as coisas chatas assim de ficar lendo, assim de, mas poxa, o que significa coragem ou perdão ou generosidade? Quando eu começo a entender essas palavras, eu começo também a gerar insights que me libertam, que trazem um grande potencial de resolver questões íntimas e com pessoas, desafetos do passado, né, que estão ali, me atrapalhando, criando sintomas. Então essas palavras, elas ganham uma nova dimensão a partir desse olhar que você traz. Isso. É verdade que coração vem da cor e da ação e da coragem? Que antes era coragem? Isso. Coração. Cordes, coração. Coração. Né? Coragem é o mesmo. Coração, ação. Então, coragem não tem a ver com, vamos dizer, você pular de bungee jump, uma atitude impulsiva. É um ato do coração. A coragem dialoga com o medo. O fato de você ter um ato corajoso não significa que você não tenha medo, mas quando o sentido do coração é maior, quer dizer, eu sei por que eu estou fazendo. Eu materializo o ato do coração, a atitude corajosa. E, por exemplo, uma palavra se liga à outra, né? Quer dizer, quantas pessoas não reconhecem os próprios talentos pessoais, né? E ficam inibidas em relação às possibilidades mesmo de prosperidade. Então, prosperar, que é uma outra palavra, vem desse radicalzinho expandir, evoluir. E quando a gente prospera, quando a gente consegue cruzar os talentos pessoais com as necessidades do mundo. Então, não há mediocridade nessas histórias. Por quê? Se eu cruzo os meus talentos com as necessidades do mundo, só pode dar certo. E eu prospero. Né? Mediocridade é uma outra palavra que demoraria um pouquinho mais para a gente entrar. Mas o ponto fundamental, se eu conecto as minhas vocações, e vocação vem de vocare, o chamado. O que você está fazendo aqui, nessa vida? Quais são os seus chamados? Eu resgato os meus talentos e endereço os meus talentos para as necessidades do mundo. Não só eu, como todos podem prosperar. E é essa a bandeira do livro, em cima das virtudes. Você sabe, Júlia, eu fico pensando que quando palavras esquecidas e pouco usadas por nós, extremamente positivas, elas ganham relevância para a gente, a partir de uma leitura como essa, muito provavelmente elas podem se tornar mais presentes e até mesmo balizar os nossos pensares e os nossos olhares para a realidade. Sim. Então isso provoca uma mudança íntima muito profunda.
É verdade. Não é? É. Só com uma leiturinha, assim, sabe? Tranquila. Então, isso pode provocar uma verdadeira revolução interna, a partir do momento que a gente realmente se conecta com a virtude e o significado dessas palavras. Isso. E é interessante você estar colocando, Marisa, porque tem várias linhas de pesquisa. Uma delas eu cito aqui de uma maneira bem simples, objetiva, assim, que se chama crescimento pós-traumático. Sabe quais são os 2 fatores relacionados ao crescimento pós-traumático? Que é a capacidade do indivíduo construir uma qualidade de vida melhor do que ele tinha antes mesmo do trauma acontecer. Fortalecimento do bom caráter e das virtudes. É que talvez seja a base da resiliência, de fato, né? Sim, na prática, nós não estamos isolados. Através das atitudes virtuosas, eu melhoro a mim e o entorno. E as neurociências mostram isso. Por exemplo, as regiões mesolímbicas, né, relacionadas ao bem-estar, à recompensa, ao prazer, em gestos leais, generosos, solidários. Essas áreas são mais ativadas do que, comparativamente, em gestos egoístas, individualistas. Por isso que muitas pessoas praticam a solidariedade, a gente pôde ver isso agora recentemente, talvez sem nem entender muito bem por quê, mas é porque gera realmente um reforço, inclusive Isso. em termos de neurotransmissores, de substâncias todas que vêm a partir desse pensamento de ajudar o outro, do altruísmo. Sem não é dúvida. verdade? Sem dúvida. E a gente precisa desconstruir algumas falsas crenças que ainda assolam a humanidade. Por exemplo, Competitividade. Muitas pessoas acreditam ainda que a competitividade salvou a espécie humana. Não, através da competitividade. seleção, né? Não. Foi a solidariedade como impacto muito mais importante para que a humanidade pudesse prevalecer do que a competitividade. A cooperação, a colaboração. Justo. E o interessante, quando Darwin estava assim no olho assim da evidência, uma bióloga muito interessante, a Frances Maguli, está nesse livro também, ela mostrou que Darwin estava equivocado em alguns pontos. Que a competitividade não era bem essa história, sabe? E em termos biomoleculares, a cooperação foi muito mais importante do que a competição ou a morte aqui para um viver e o outro não. Quer dizer, não. Nós todos estamos ainda agindo com um viés cultural equivocado. Tem uma expressão que eu fico assim abismadíssimo nas grandes corporações, assim, eles dizem o seguinte: you eat what you kill. Uau! Você Oh my God. come o que você mata. Aham. Isso prevalece entre, sabe, o time de bancos e grandes corporações. Meu Deus. Por outro lado, o modelo econômico ganha-ganha, né, em que todos ganham, quer dizer, não precisa um ganhar e o outro perder. Todos podemos ganhar, é muito mais inteligente. Eficiente. Eficiente. Empresas estão ampliando. Eu tenho falado com muitos empresários a esse respeito e felizmente, né, eles estão abrindo as portas para isso, entendendo como essa célula que compõe o organismo de uma empresa, né, quer dizer, não tem outra maneira para prosperar e longevamente, quer dizer, não prosperar em 1 ano, 2 anos, porque essas pessoas na competitividade adoecem. Mas prosperar longevamente não tem outro jeito. E quando você fala, né, nessa história do me vem o bando, evolutivamente precisávamos de um bando para sobreviver. Por isso o exílio, você ser exilado de um bando, significava a morte física. Por quê? Porque você ia ficar à mercê das feras. Sim. Então, quer dizer, nós temos aí já um substrato orgânico, evolutivo, importante, que nos comprova
Que a colaboração ela é muito melhor do que a competitividade. O Tóxica. Isso. Competitividade tóxica. Isso aí. Né? Porque é um pouquinho... Pertencimento. Né? Essa é uma outra palavra. Amo. Acho que é minha favorita. Pertencer. O melhor. Né? Uma situação perfeita, o melhor feito. Né? Tenere. Posse. Pertencimento. É o melhor e mais importante patrimônio que a gente tem. E está diretamente relacionado à saúde mental, ao bem-estar. Por quê? O indivíduo tem um nome, uma identidade, é reconhecido, é o bando, Ele faz é a parte. tribo. Sim. Precisamos fazer parte. Uma pessoa isolada, ela vai fenecendo e ela morre. As pessoas têm sido Existencialmente. tratadas como estatísticas. Isso é péssimo, péssimo. Eu me lembro de um professor no doutorado em neurociências na USP, ele falava assim, olha, um caso único, um case report. Você publica um caso. Muitas vezes, o impacto é muito maior do que uma estatística envolvendo centenas de pessoas. Por quê? O indivíduo vai se identificar. Agora, com números, estatísticas. Então, eu volto nesse livro a esses ensinamentos básicos relacionados à saúde mental, ao bem-estar longevos. Porque não tem outra saída. Eu não vejo, fora das virtudes, a possibilidade do bem-estar longevo e a saúde mental prevalecerem. Então, a psicologia positiva ela é revolucionária, né? A psicologia positiva traz ganhos incríveis. Né? E observe, né, como é importante a gente considerar os reforços positivos, os pets. Eu tenho uma cachorrinha, uma bulldoguinha francesa. Como ela chama? Flora. É uma graça. E a veterinária falou assim, olha, para ela fazer xixi no tapetinho, é o seguinte, se ela fizer xixi fora, finge que nem reparou. Quando ela fizer xixi dentro do tapetinho, faz uma festa, é só no reforço positivo. Aquela história de bater com jornal que não machuca, mas faz barulho, não tem o menor sentido. Assim como nós, mamíferos, humanos, não há o menor sentido em uma educação pautada no medo, no susto. Né? Uma autoridade por medo? Não. Nem com cachorros, nem com humanos, não é verdade? Com ninguém, com bicho nenhum. E By nós the somos way, bichos eu tenho também. 2 bichinhos também, que são 2 cheetos, brincadeira shih tzus. Eles se chamam Beck e Ellis. Beck e Ellis. Só que ninguém conhece muito bem o Beck, fora da psicologia, e ficam achando que eu dei esse nome por conta de um Beck, de um baseado. Sei. Então tem que explicar muito que existe o Dr. Aaron Beck, que nos Beck. deu aí essa base, né, da cognitiva e tudo. E deve ser muito inteligente esse cachorro, né? Porque, afinal, o Beck deve ser extraordinário, né? Isso aqui tem tudo a ver com isso, né? De você pegar uma ferramenta cognitiva também, colocar um significado e usar para fazer um aporte emocional positivo. Sim. Né? Sim. Em função de todo esse caldo de palavras. Olha, eu achei a sua ideia, a sua sacada incrível. Achei ela maravilhosa. E é uma surpresa, porque o número de pessoas que está buscando o livro e... Nossa, é uma alegria tão grande, Marisa, porque... poxa, aqui estão uns 33 anos de prática clínica sintetizados de uma maneira simples, super fácil, acessível. É uma coroação mesmo, né? Talvez desses entendimentos que você foi passando ao longo dos anos. São 30 anos, mais de 30 anos de prática clínica. Eu só tenho 20. Então, eu sou um bebê. São décadas, né? São décadas. E claro, a gente tem a honra de aprender muito com os pacientes. Na psicoterapia. Ó, alunos, o pessoal que é novo na clínica, os meus alunos da Santa Casa, um beijo enorme. Bora praticar isso aqui no consultório? Como que faz? Me conta. Você fez um protocolinho assim básico?
Então, são 5 capítulos, né, bem concisos. É um livro, veja, de 100 e poucas páginas, né, e que você pode ler também ao acaso, né? Por exemplo, vamos abrir o acaso aqui. Vamos ver né? Vamos pegar... o que vão nos trazer os mentores. Entrou aqui, ó, Virtude Sem Atalho, o epílogo. E aqui eu explico o porquê não há saída longeva, saudável, sem as virtudes, a prática das virtudes. Aí uma pessoa está, vamos dizer, com uma dificuldade relacionada a um tema específico. Então, pumba, resiliência. O que é a resiliência? Né? Então, eu entendo aqui resiliência numa outra camada social. Resiliência não é necessariamente eu superar uma situação, né? Esse termo, como você sabe, vem da física. Sim. Capacidade de um corpo sofrer uma deformação causada por um agente externo e voltar à forma natural. Só que a sua resiliência está ligada a um grupo, a uma tribo, né? A uma nação, a um mundo, né? E enquanto a gente não entender isso, a gente está indo numa direção contrária em relação, de fato, ao bem-estar que todos merecemos. E aí a gente volta ao início do nosso papo, que é a espiritualidade, que é o olhar de caridade, de generosidade, né? Esse olhar bonito e limpo que a espiritualidade traz para a gente em relação ao outro. E como a gente luta, não, contra as nossas imperfeições, necessidade de perdão. Sem dúvida. Como a gente luta, Júlio? Sem dúvida. Perdão, perdonare. A melhor e mais importante doação que você possa fazer. Porque você se liberta das mágoas, dos ressentimentos e também o outro. Então, eu costumo dizer que o perdão é para você, o perdão é para a gente. Isso, sabe? Sem dúvida. Porque é a gente que se envenena com a ausência do perdão. Exatamente. Né? Às vezes o outro não está nem aí, entendeu? Mas a gente está se intoxicando com isso. E apegado àquele conteúdo que vai adoecendo de fato, né? Então, como é que eu uso na prática? Por exemplo, o paciente está lidando com o tema raiva, desafeto. Olha, dá uma refletida nesse tema que a gente vai conversar na próxima sessão sobre a etimologia dessa palavra, né? Perdão, ou equilíbrio, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com figuras de autoridade. Leia o que significa poder. De onde é que vem essa palavra? Poder. Opa! Os insights que possam chegar são valiosíssimos. Você abre várias caixinhas de possibilidades, né? A partir desse entendimento. E aí eu imagino que deva ser possível estruturar uma sessão deliciosa falando sobre essas possibilidades. Sim. De tratamento desse conceito. Sim. O trabalho vem de tripalium, que é um instrumento de tortura. Não sabia disso, jura? Imagine, o conceito que chega no inconsciente nosso. É de né? tortura? Trabalho, tripalium, tortura. Só que, ao contrário, né, desse conceito, o trabalho tem a ver com a sua vocação. Né? Não tem, entre aspas, relação com peso, né? Assim como disciplina. Por falar nisso, o povo quer saber, assim, você me parece ser uma pessoa que é assim, ó. Você é aquele cara que acorda feliz segunda-feira? A minha família fala isso. De onde é que vem tanta animação? Eu tenho 2 filhas de 12 e 19 anos. Papa, eu não sou animada como você de manhã, mas... Não tem a ver com encontrar o sentido do tripalho, aqui não é tripalho pra gente? Então. As pessoas morrem de raiva, elas falam, pô, mas é possível que você fique feliz domingo à noite? Sim, porque tem a ver com você encontrar, então, um propósito, não é? E estar inteiro lá. Estar inteiro Você não está dividindo a atenção. Né? Eu considero cada paciente, e antes de cada paciente eu faço a minha concentração, não estamos sozinhos. Nunca. Eu considero fortemente ajuda espiritual. Não só
a minha, mas especialmente a do O paciente. mentor do que paciente, Sim, como uma intuição, inspiração, né? Você vai ali. sim. E ali eu tô integralmente, como se a pessoa mais importante do universo estivesse lá, e de fato está. Então, é para aquela pessoa que eu dedico absoluta atenção e com a minha melhor qualidade, claro, em sintonia com essas ajudas todas que a gente recebe. Então, ao final do dia, eu tô zerado, eu tô bem, não tô, eu trabalho bastante. Só Quantas que, horas? Quantas horas? Vamos ver. olha, eu trabalho em torno de 8 a 10 horas, assim, Em em atendimentos, né? atendimentos, né? Fora os textos que eu gosto de escrever, as pesquisas, e eu estou escrevendo uma série de livros sobre as sabedorias antigas. E a ideia é resgatar essas sabedorias para a saúde mental, para o bem-estar, porque os centros urbanos se distanciaram demais Da natureza, né? Nossa. e desses pilares que os nossos ancestrais conheciam muito bem. Então eu percebo que chegou o momento para esse resgate, né? E Animadíssimo, né? eu acho Com que esse conhecimento. tem um caminho assim muitíssimo importante. A gente precisa lembrar desses ensinamentos que ficaram longe. Júlio, você vai ter que voltar. Sinto muito. Isso aqui não deu para nada. Prazer. Ainda, olha, a gente nem explorou ainda o que eu queria, que era aprofundar muito na neurociência para a vida prática. Então, galera, aguardem que vai ter o number 2 aqui. Eu gostaria que você olhasse para sua câmera e deixasse assim uma mensagem muito inspirada e inspiradora para essas pessoas que estão aqui conosco. Tanto as que Claro. estão aqui quanto as que estão um pouco mais acima, que você possa aí levar uma palavra de incentivo. Claro. Nesses anos todos, acompanhando pessoas que superaram dores, sofrimentos significativos, eu aprendi algo que eu quero compartilhar, eu gostaria que você considerasse. Você é muitíssimo importante. Não subestime a sua importância, o seu valor no mundo, especialmente em relação aos próximos mais próximos, mas também em relação aos próximos mais distantes. O seu estilo de vida, pautado sinceramente na bondade, na generosidade, na solidariedade, influenciam o seu bem-estar e do entorno. Não subestime a sua participação na construção de um mundo melhor que todos merecemos. É uma alegria poder compartilhar esse aprendizado que veio por tanto tempo e tantas vezes e por tantos anos, que é central nas nossas existências. E que lindeza essa profissão que nos foi agraciada nessa vida, nessa existência, de poder ter a honra de participar de tantas histórias e poder levar um pouquinho de colaboração para tornar essa vida um pouco mais suave para essas pessoas. Sem dúvida. Parabéns, Júlio. Para mim foi incrível ter você aqui, aprendi muito. Igualmente eu aprendi com você. Muito obrigado, Marise. E é isso aí, estamos terminando mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. E hoje, mais do que nunca, você já sabe, né? Cuide de você. Um beijão e até a próxima.